Abra sua Bíblia em Esther, capítulo de número 1, irmãos. Nós vamos dar continuidade à exposição de Esther, agora do versículo 10 ao versículo 22. Semana passada a gente meditou do versículo 1 ao versículo 9 e a gente viu, irmãos, esse início da história de Esther, esse período turbulento e tenso na história do povo de Deus. Uma parte havia voltado para a reconstrução de Jerusalém, mas uma outra parte havia ficado no reino da Pérsia, né? Inicialmente os babilônicos, depois os persas, mas também uma geração havia nascido ali, pessoas que não conheciam a cidade natal, eles eram persas, porque haviam nascido debaixo do domínio persa, mas sobretudo eles eram judeus, porque eles, apesar de terem nascido na Pérsia, a sua linhagem, né, era dos judeus. Então eles eram judeus e estavam lá nessa região já há muitos anos. E é nesse período então que passa a história de Esther, essa mulher que se torna, jovem que se torna rainha e que é usada pelo Senhor para livramento do seu povo. A gente está aqui no capítulo 1 ainda, versículo 10 agora em diante. Presta atenção, então, de cada um a leitura da palavra de Deus e abra seu coração com fé para a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsa, Arbona, Bigatá, Abagta, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios, que entendiam os tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carrazena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entra jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e se falasse a língua do seu povo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração e rogamos, ó Pai, a Tua misericórdia e graça para a exposição da Tua palavra.
Que o Senhor fale aos nossos corações e edifique as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando pecadores caídos, defeituosos e falhos se sentam em um trono, você nunca terá um reino glorioso. Quando pecadores que estão distantes da graça de Deus, que são, então, pessoas que buscam seus próprios prazeres, se encontram no trono, nunca haverá um reino glorioso. Alguns podem até pensar, não, e se tivéssemos de repente um governante bom, um rei bom, um reino agradável, certamente nós teríamos então um aspecto, ou teríamos uma vida celestial nessa nossa existência, nesse nosso mundo, nessa nossa realidade caída. Ou talvez alguém pergunte, será que o reino do mundo é tão ruim assim mesmo? Será que o tempo em que vivemos, as ideias que são popularmente divulgadas em redes sociais, em filmes e livros, seja lá onde for, será que tudo isso de fato não é interessante? Será que o modo de agir, de pensar do mundo em que vivemos não são tão graves assim? John Piper afirmou certa vez, irmãos, que o grotesco é parte da era caída, é parte da era em que vivemos. É parte de uma realidade em que o pecado faz parte. É parte de uma vida na qual o pecado influencia as relações, influencia as tomadas de decisões, influencia impérios, homens e mulheres, em todas as épocas. Essa continuação do capítulo 1 do livro de Esther, ela descreve a tolice operacional do mundo. Ela descreve um coração de um homem que cada vez mais apresenta sua tolice. Isso pode ser visto nas ações de Assuero, um rei sem freio. Perceba o texto, versículo 10 nos diz que ao 7º dia, estando já o rei com o coração alegre de vinho. Pensa o seguinte, queridos irmãos, essa descrição aqui, ela conecta com o que aconteceu, então, na parte anterior do texto. Você lembra muito bem que há festas aqui acontecendo. A primeira festa é realizada para os príncipes, para os nobres. Assuero estava tentando, de certa forma, buscar algum apoio político para as suas tomadas de decisões, as suas guerras e invasões. A segunda festa ela acontece para o povo, de uma forma geral, toda a comunidade então persa. Enquanto isso, a rainha Vasti também está dando uma festa para as mulheres. Essa festa, a segunda festa, ela demora 7 dias. E aí o texto diz que quando ela termina, estando já o rei alegre do vinho, ou seja, essa é uma forma de dizer que o rei estava embriagado, essa é uma forma de dizer que o rei estava tomado, consumido então pela bebida. Perceba, meus irmãos, como esse texto vai descrevendo não apenas a figura de Assuero, não apenas esse imperador persa, mas também é um indicativo da temperatura espiritual daquele grande líder, daquele rei, de alguém que desconhece a Deus e que vive, então, uma vida mundana. Assuero e seu reino, meus irmãos, representam a humanidade, representam as coisas que aprendemos num reino mundano, apresenta aquilo que de fato descreve o que é a realidade caída, a realidade que é alimentada pelos seus próprios vícios, a realidade que é alimentada pelos seus próprios desejos. A realidade caída é apresentada como esse local no qual as pessoas estão se alimentando deliberadamente daquilo que não honra a Deus. E é muito claro aqui no texto. O capítulo 1 de Esther descreve exatamente como os poderes deste mundo, no final das contas, por mais que festejem, por mais que busquem algum tipo de prazer, por mais que se alimentem dos seus prazeres, mas eles se mostram vazios. Ou você de repente não conhece alguém assim? Que bebe, que busca nos prazeres, que busca nos desejos humanos um preenchimento para o seu coração, que busca nessas coisas satisfação para a sua alma, mas no dia seguinte se sente vazio novamente. Se sente novamente desesperado por alguma coisa que possa novamente saciar a sua alma. Esse rei que busca
que apresenta extravagância, que apresenta todas essas realidades, está aqui de uma maneira embriagado. Sabe, queridos, o rei estava alegre, estava bêbado, consumiu excessivamente o vinho, estava embriagado. E daí decide então expor a sua mais nobre conquista, a sua própria esposa, a rainha Vasti. Sabe, a tomada de decisão, ela foi diretamente influenciada pelo impacto do álcool na vida daquele homem. Um contraste aqui do que diz Provérbios, por exemplo, capítulo 20, versículo 1, que nos diz o seguinte: o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. A insensatez de Assuero vai sendo aqui apresentada, vai sendo notada, quando ele deseja apresentar a sua esposa aos homens, aos príncipes, aqueles que estavam lá presentes, como um grande troféu, como uma grande conquista. Há um debate em relação a isso, se ela se apresentaria despida ou coisas desse tipo. Há um debate intenso em relação a isso. Mas, no final das contas, o desejo dele é simplesmente mostrar a formosura da sua mulher. Vemos aqui, meus irmãos, de uma forma muito clara, a demonstração do orgulho de um homem que deseja simplesmente, então, se mostrar. Certo comentarista disse que aquele que governa 27 províncias não tinha controle do seu próprio coração. Essa é uma realidade impactante, porque demonstra, meus irmãos, muitas vezes, o que é o coração do homem dominado por ídolos, o que é a realidade humana dominada pelos desejos, o que é a nossa vida, o que é um mundo caído dominado pelo simplesmente viver sem regras. É ser dominado pelo seu próprio coração, é ser dominado pelos seus próprios desejos, é ser dominado pelos seus instintos. Um contraste direto do que diz Provérbios capítulo 16, o versículo 32, a parte B do texto diz assim: o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Assuero conquistou muitas cidades, Assuero conquistou muito território, mas era refém do seu próprio coração. Sabe, queridos, essa é uma realidade que às vezes não está distante de nós, que não está longe de nós. Às vezes, publicamente, nos apresentamos ou parecemos como dominadores, como pessoas, de fato, de uma aparência firme naquilo que nós nos propomos, mas o nosso coração é dominado por coisas que nos afastam de Deus. Isso é o que acontece com aqueles que são dominados pelos ídolos deste mundo. O final sempre trará perdas, vergonha, confusão, sempre trará destruição à alma. Você sabe muito bem que pecado é transgressão da lei de Deus, é iniquidade, é desobediência aos preceitos de Deus, é sair dos retos caminhos do Senhor. Isso é pecado, e isso é letal, isso é destruidor, isso é devastador. Quantas famílias, irmãos, não foram destruídas por homens que foram dominados pelo álcool, pela prostituição, por tantos vícios, e eles foram alimentando essas coisas, eles foram alimentando esses desejos. Ou quantas vidas não foram perecendo, foram amargando de sabor de viver, quando foram se alimentando de amargura, de tristeza, de pensamentos contrários à palavra de Deus, de coisas que só nos fazem sucumbir. Sabe, meus irmãos, há aqueles que de fato podem dominar muitas coisas, cidades, conquistar muitas coisas, mas não dominam o seu coração. Você percebe como em um momento, meus irmãos, de paixão, tola pode alterar o rumo da vida. Uma coisa que a gente precisa saber é que esse mundo, ele é uma armadilha. Aqueles que fazem parte desse sistema mundano não só lhe darão o que você quer, eles também lhe darão o que você deseja para
para o seu próprio vício, para a sua própria destruição. Eles dizem: vivam deliberadamente, aproveitem sem restrição, façam o que vocês desejam. Isso não é prova de amor, como não foi de Assuero em relação a Vasti. Seu desejo não era, de certa forma, mostrar como a sua esposa era bela como uma prova de amor, não. Era um ato egoísta. Sabe, meus queridos, Deus é diferente. Deus nos ama o suficiente para dizer não a gente. Deus nos ama o suficiente para cuidar de nós. Deus nos ama o suficiente para guardar a nossa vida. Portanto, o mundo diz assim: olha, eu lhe dou em excesso o que você deseja. Deus às vezes vai dizer não, mas o seu não é um ato de amor e de cuidado ao nosso coração. Foi assim no Gênesis, foi assim no Éden, quando Deus disse ao casal: não comam do fruto, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus havia dado muitas coisas, muitos privilégios. Eles podiam comer de qualquer árvore, eles podiam se deliciar de qualquer outro fruto, eles poderiam viver de forma harmoniosa naquele templo que Deus colocou, naquele jardim. Mas o coração foi seduzido pela serpente, dizendo: coma do fruto e você vai ser igual ou semelhante a Deus. Perceba, ela está dando em excesso. E é isso, irmãos, que o mundo faz. Portanto, queridos, quando Deus nos diz não, quando Deus nos orienta de outra forma, quando Deus direciona a nossa vida de outra forma, de um outro modelo, quando Ele nos recomenda olhar para a sua palavra e viver separado das leis do mundo, dos hábitos do mundo, daquilo que o mundo apresenta, Deus está querendo e desejando o nosso bem, o que é melhor para nós. Querido, diz o texto então, que os eunucos vão até Esther, na tentativa de trazê-la à presença do rei. Versículo de número 12, você tem agora um rei humilhado. Diz o texto: porém a rainha Vasti, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Perceba como um rei agora novamente expressa aqui o que está dominando o seu coração. O rei ficou bravo, ficou irado. Agora imagina alguém bêbado e bravo. Que cenário, que momento. Ele estava dominado pela bebida e agora estava dominado pela raiva, porque ele estava sendo humilhado, porque ele estava então sofrendo uma recusa de sua própria esposa. Nós não temos muita informação sobre ela. Certamente ela era alguém que não adorava a Deus, certamente era alguém que não buscava ao Senhor. Não dá para dizer sobre a atitude dela, piedosa ou não. Porque o ponto aqui, na verdade, meus irmãos, não é necessariamente a decisão de Vasti, mas é muito mais a apresentação do texto sobre a figura do próprio rei, sobre o coração do próprio rei, sobre a atitude do próprio rei, que se inflama diante da recusa de Esther. Sabe, irmãos, a aparente bondade e generosidade desse rei em fazer festa, em dar comida ao povo, em celebrar, em permitir que o povo viva deliberadamente os seus prazeres, ela é aqui contrariada. Porque, de fato, a aparência dos impérios desse mundo, irmãos, ou a generosidade aparente desses impérios, elas se revelam quando eles são contrariados. Ela se revela quando, de fato, a verdade vem à tona, porque é só aparência, não há realidade em si. É exatamente isso que acontece nessa demonstração do rei. Isso vai acontecer novamente mais à frente, como ele, embriagado, novamente expressa sua raiva diante de uma contrariedade. Meus irmãos, de fato, queridos, o mundo não é o que parece ser. Essa realidade caída não é o que parece ser.
Como disse o pastor Paul Tripp, ela apresenta a vida, mas na verdade o que ela oferece, o que ela lhe dá é morte. Apresenta a solução, mas o que na verdade ela dá é caos, é confusão, é intriga. O mundo parece, mas não é. Assume às vezes aspecto de vida, mas é morte. Assume às vezes aspecto de prazer, mas na verdade, irmãos, é um caminho de destruição. Quantos iludidos por isso? Quantos seduzidos por isso? Perderam suas vidas, enveredaram-se para a destruição, para o caos. Como a gente precisa, irmão, esquadrinhar diariamente o nosso coração, como a gente precisa olhar para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso interior e rogar a Deus para que Ele possa ajustar, para que Ele possa então tirar aquilo que de repente está nos seduzindo, que está sufocando, para que a semente do Evangelho cresça. Precisamos olhar para o nosso interior, porque o mundo de fato não é o que ele diz ser. Os vícios não são o que eles dizem ser. Eles prometem satisfação, eles prometem segurança, eles prometem todo tipo de necessidade, mas o que na verdade produz é incerteza, é vazio, é destruição, é queda. Talvez você tenha sofrido com isso, ou talvez isso ainda tenha vestígios no seu coração, mas aqui é o lugar exatamente que Deus apresenta a vida, que a graça do Evangelho restaura, que o amor de Deus nos abraça. Aqui é o lugar que, diferente do mundo, nosso coração não é lançado fora, mas a graça de Deus nos chama e nos restaura. Aqui é o lugar no qual você vai encontrar não um Deus irado, mas um Deus que demonstrou o seu amor pela sua vida na cruz do Calvário, ao entregar seu Filho para morrer em nosso lugar. Não será em outro lugar que você vai encontrar vida. Não será em outro lugar que você vai encontrar segurança. Não será em outro lugar que a sua vida se tornará plena. Sobretudo, não será em outro lugar em que você encontrará salvação. Apenas apenas em Cristo, apenas no Senhor Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Apenas nele o nosso coração, de fato, é recebido com graça e verdade. Meus irmãos, a aparente generosidade dos reinos desse mundo, ela é só aparente. O que eles querem é destruir a sua vida. O rei e seus sábios, versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos. Agora perceba, ele claramente quer se beneficiar daqueles que são seus conselheiros, daqueles que são seus orientadores, mentores. Porque de fato, irmãos, o mundo tem os seus conselheiros, o mundo tem os seus orientadores. Não ache que é só a igreja que tem missionários e pessoas empenhadas em tornar a palavra de Deus conhecida, em falar do amor de Deus, em trazer instrução aos nossos corações, em revelar a palavra de Deus. O mundo também tem os seus missionários, o mundo também tem os seus enviados, aqueles que estão comprometidos em perverter as mentes, aqueles que estão comprometidos em arrebatar corações para ideias contrárias à palavra de Deus, para orientações contrárias à palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos, por isso que precisamos estar ligados, antenados, guardando o nosso coração na palavra de Deus e nos preservando, irmãos, de ideias e concepções seculares da vida. O rei foi buscar, então, conselho. Mas veja que coisa interessante, irmãos. Ele foi colocado na posição que certamente traria inveja a muitas pessoas. Ele era rei, ele era dominador, ele era imperador.
tudo estava debaixo do seu poder. Mas mesmo assim, ele precisou criar uma lei para que então as pessoas lhe obedecessem. Ele emite um decreto para que todas as mulheres de todo o reino obedecessem aos seus maridos. Perceba que coisa interessante. Ele poderia falar, ele poderia dizer, ele poderia exatamente revelar a sua força, mas fica evidente como os reinos desse mundo não são tão fortes como eles aparentam ser. Ele precisou criar uma lei. Veja que coisa irônica. É uma frase que eu achei interessante. No livro, o autor diz o seguinte: há uma falsa ternura no mundo, uma ternura desconectada de Cristo, que se passa por compaixão e leva aos campos de concentração. No mundo, aparenta-se uma ternura. E fica evidente aqui, meus irmãos, como agora Assuero, juntamente com o seu conselho, juntamente com a orientação, ele vai, então, destituir do reino a rainha. Talvez, certamente, os outros príncipes estavam se aproveitando do rei também, né? De repente, eles já não tinham tanta moral em casa. Eles disseram: ei, faz o seguinte, me ajuda aí. Me ajuda que eu te ajudo, né? Porque lá em casa eu já não tenho moral. Então faz o seguinte, decreta aí, para que todas as mulheres façam, exatamente, sejam submissas aos seus maridos. Um estava se aproveitando do outro, o rei dos conselhos dos seus sábios, e os sábios, os príncipes, estavam se aproveitando do rei. Essa aparente ternura, firmeza do reino, estava, na verdade, irmãos, levando mulheres à humilhação, à vergonha. Sabe, irmãos, é assim que o mundo funciona. É assim que a realidade caída funciona. Dizem: não, nós vamos preservar isso, mas para isso precisa matar crianças. É a lógica do mundo. É a ética desse reino. Você tem uma contrariedade, uma contradição. Um rei que se apresentava generoso, um rei que se apresentava, um império que se apresentava generoso, agora humilha, destitui. Sabe, irmãos, é nesse mundo, nessa ética, que muitos estão abraçando, se enveredando. Aqui, meus irmãos, o rei distribui ou retribui de forma ainda mais penosa a humilhação que ele acredita ter recebido. Achei interessante o que disse o pastor. O mundo em que vivemos é assim também. Tantas vezes parece-nos que Deus, sua palavra, seu povo, são irrelevantes no grande esquema das coisas, seja nas decisões, ou grandes decisões da política global, seja nos rumos econômicos e militares das nações. A gente olha e se sente pequeno demais diante de todas essas coisas. Porém, disse outro comentarista, Deus está operando, mesmo na avareza, na ganância, na luxúria e orgulho de Assuero. O Senhor está trabalhando para a sua glória, para operar a salvação do seu povo. A gente olha, irmãos, às vezes para cenários mundiais, para a realidade do nosso mundo, e isso em algum momento pode gerar algum tipo de medo, de pavor, de tensão, de angústia na nossa alma, de aflição. O que será amanhã? O que será dos meus filhos? O que será da minha casa? O que será da minha vida? Meu Deus, como é que o mundo vai estar daqui a 10, 20 anos? Como eles vão sobreviver a toda essa tentativa de homens, usando inclusive leis, para trazer impiedade à vida humana, para oprimir as pessoas, para tirar a liberdade das pessoas. Como será a minha vida? Como será a vida dos meus filhos?
Eu queria encorajar você essa noite dizendo: o Senhor está operando. Talvez a gente às vezes não consiga enxergar, irmãos, com os nossos próprios olhos. Talvez a gente não consiga perceber a mão de Deus agindo, cuidando, tratando das coisas, operando na vida humana. Talvez a gente não consiga notar como o Senhor está agindo, como o Senhor está trabalhando. Está nebuloso para a gente. Mas saiba de uma coisa: Deus está pavimentando o caminho para a sua glória, para o seu livramento, para o seu operar. Quando pecadores caídos, defeituosos e falhos se sentam no trono, você nunca terá um reino glorioso. Sabe, queridos irmãos, muitos vivem esperando esse reino glorioso aqui. Muitos acham, se tivesse resultados assim ou aquilo outro, talvez a gente estivesse vivendo num certo paraíso. Obviamente a gente tem as nossas opções, mas precisamos ter consciência, irmãos, e clareza de que nessa realidade caída, nesse mundo em que vivemos, certamente ele não se tornará flores até que o verdadeiro Rei venha até nós. E aqui é o grande contraste de Assuero para Cristo. O ponto é que Deus tem o seu Rei. Essa é a primeira aplicação. O Rei de Deus, que é Cristo, é diferente de Assuero. Ele não é um rei que se apresenta aparentemente, mas ele é o Rei verdadeiro, Senhor de toda a terra, que expressou a sua graça, que revelou o seu amor ao entregar-se por si, não nos chamando para a vergonha, não nos chamando para o desprezo, não nos apresentando para que os homens pudessem desejar, mas ele apresentou a si mesmo para trazer salvação à nossa vida. Deus tem o seu Rei e ele é Cristo. Esse Rei é diferente dos reinos desse mundo, ou dos reis desse mundo, que agem às vezes na surdina, que procuram seus próprios interesses, que buscam a sua própria glória. Não, assim não é Cristo. Ele é diferente. Deus tem o seu reino. Perceba, meus irmãos, que o que descreve o capítulo 1 é uma radiografia do que é o mundo, do que é o reino do mundo, do que é essa realidade caída. Confusão, vergonha, humilhação, tornando a mulher um objeto diante do mundo. É só você ouvir as músicas dos nossos tempos. É só você ouvir. Não dá para ouvir, né, irmãos? De vez em quando você está passando na rua ali, está tocando. Mas não dá para ouvir. Você botar 5 segundos na música, o negócio está sério. Porque essa é a realidade do mundo. As pessoas vão se tornando objetos. As pessoas vão se tornando coisas. Você só vale aquilo que você tem, o que você é. Essa é a realidade do mundo. Foi isso que Assuero estava fazendo com sua esposa. Veja como se fosse um troféu a minha esposa, como ela é linda, como ela é bela. Essa é a realidade do mundo. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é justiça, é paz, é verdade, é amor, é esperança. Esse é o reino de Deus. Ele é regido por outras leis, ele é direcionado por outro Senhor, ele tem outro propósito, objetivos diferentes. Deixa eu perguntar a você essa noite: a que reino você pertence? Ou a que rei você adora? A si mesmo, aos reis desse mundo? Pertence ao reino desse mundo ou ao Rei do Senhor? Deus é um rei que nos chama para o seu reino. Diferente de Vasti, que é chamada então por Assuero para propósitos secundários, Deus nos chama para o seu reino de graça. E aqui eu me dirijo a você que ainda não conhece a Cristo. A cada dia que você acorda,
a cada manhã que você levanta, a cada oportunidade que Deus lhe concede de vida, é a graça do Senhor lhe chamando para o seu reino. É Deus lhe chamando para pertencer a esse reino. É Deus lhe chamando para servi-lo, para amá-lo. Não endureça, portanto, o seu coração. Ouça a voz desse rei que lhe chama. Ouça a voz do Senhor esta noite e renda a sua vida a Ele. Mas essa é uma mensagem também a nós, irmãos, que às vezes da nossa caminhada, o nosso coração pode se enfraquecer, duvidar das coisas do Senhor, ou ser tomado pelo medo, ou qualquer outro sentimento. Ouça a graça de Deus essa noite lhe chamando, não para você ir para um reino de medo, ou como que um reino de campo minado, mas para você experimentar o amor e a graça desse Deus que lhe chama. Mas aqui, irmãos, há uma lição também para os maridos. É interessante como termina o texto, versículo 22, assim: então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Perceba que a orientação aqui é o seguinte: olha, se há de repente alguma mulher, alguma estrangeira vivendo no reino da Pérsia, e que fala uma outra língua, agora ela precisa se submeter à língua do seu marido. Quem vai ditar as ordens em casa é o seu marido. Perceba que aqui há uma distorção, irmãos, do que a Bíblia ensina sobre masculinidade bíblica. Aqui é uma perversão sobre o que a Bíblia ensina sobre masculinidade bíblica, sobre liderança, então, bíblica. O mundo perverte valores de Deus, perverte a palavra de Deus. E alguém pode olhar aqui, está vendo? A Bíblia é machista. Não, não é isso. A liderança bíblica é diferente do que é expressa aqui. A ordenança era exatamente o abuso. Mas a liderança da palavra de Deus, ela é diferente. Efésios capítulo 5 nos diz que assim como Cristo ama, cuida, alimenta, fortalece e dirige a igreja, assim sejam os maridos em suas casas. Perceba que o padrão é diferente, que o modelo é diferente. Os maridos devem liderar suas casas, a sua casa, como Cristo cuida da igreja. As esposas devem apresentar-se aos seus maridos como auxiliadoras, assim como a igreja se apresenta a Cristo. Sem dúvida, irmãos, esse é um ensino para nós extremamente importante. Porque o mundo tem pervertido a doutrina de Deus. E, de certa forma, isso tem levado a muitas mulheres a abraçarem ideias contrárias à palavra do Senhor. Ensinamentos contrários àquilo que Deus ensina sobre liderança, sobre ser auxiliadora. E isso, às vezes, é reflexo, irmãos, de dificuldades, ou até mesmo de lideranças distorcidas da palavra do Senhor. Ouçam o que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5. Assim como Cristo cuida, como Ele orienta e guia a sua igreja, os maridos precisam liderar a sua casa debaixo da orientação do Senhor. Talvez isso pode ser uma dificuldade para a gente. Isso pode ser, de repente, algo que precisamos trabalhar. Mas está aqui a palavra de Deus, está aqui a orientação na palavra do Senhor, a olhar para Cristo, a olhar para o seu reino, a olhar para o nosso Salvador e ter nele o nosso Salvador, aquele que nos salva de nós mesmos, aquele que nos salva das nossas concepções, aquele que nos salva das nossas percepções de mundo, e olhar também para Ele como nosso modelo. Assim como Ele faz, devemos
fazer. O Rei de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. O chamado de Deus é diferente. E os discípulos de Deus são diferentes. O Rei de Deus é Cristo. E Ele nos chama para segui-lo. O reino de Deus é o seu domínio sobre todas as coisas. E Ele nos convida a nos sujeitarmos ao seu reino. O chamado de Deus é um chamado para a salvação. Ele nos chama ao arrependimento e fazemos isso pela fé. Quando nós então voltamos, damos meia volta e cremos na sua palavra e dizemos: Senhor, eis aqui a minha vida, guia, conduz para a glória do teu nome. Eu me arrependo e me submeto ao teu governo. E os discípulos de Cristo são diferentes. Eles não olham para o mundo como padrão para liderar em suas casas. Eles olham para Cristo como Senhor e modelo da sua vida. Esse é o chamado do Senhor para nós essa noite. Esse é o convite do Senhor para nós essa noite. A olharmos para o nosso Senhor, a olharmos para o nosso Cristo e dizermos: Senhor, que o teu reino venha sobre mim e que o teu ensinamento, que a tua orientação seja aquilo que conduz a minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor é bendito. O Senhor é gracioso e maravilhoso. O teu reino é diferente. O teu rei é diferente. Os teus discípulos são diferentes. O teu chamado, ó Deus, um chamado de amor e de graça. Portanto, não há medo, não há razão de temor, não há razão, ó Deus, para endurecermos o nosso coração e não chegarmos à tua presença. Porque é na tua presença, Pai, que o nosso coração é refeito e a nossa vida é restaurada. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, naquilo que precisamos mudar. Nos dê a graça de olhar para Cristo. Nos dê a graça de olhar para o nosso Senhor. Ó Senhor, tira o medo também do nosso coração, de olhar para o mundo e ver uma realidade difícil, de ver um mundo, ó Deus, cheio de contradição, de injustiça, de desamor, indiferença. Ó Deus, de extravagância, de avareza, de orgulho. E às vezes isso dá um certo medo, ó Pai, mas que o nosso coração compreenda que, a despeito desse cenário, o Senhor está acima de todas as coisas e o Senhor reina para sempre. Nos dê, ó Deus, um coração que confia no teu governo. Nos dê um coração que confia em Cristo, o nosso Senhor. Ó Deus, fortalece a tua igreja e o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor.